Ministério Público de Contas quer suspender licitação de transporte público de Esteio. Com a chegada do frio, o Ubra Notícias começa a série de visitas a emergências do SUS da capital. Eu vi morrer 3 pessoas aqui, sentadas esperando um leito. E depois da massa de ar polar, previsão de chuva e temporais na terça-feira. Na Semana do Meio Ambiente, um exercício para medir a poluição nos automóveis. Blitz é uma forma de familiarizar os motoristas com a inspeção veicular. E ainda... Internacional desembarque em Porto Alegre e traz na mala a primeira vitória do Brasileirão. E os gols do Viçosa diante do Bahia. 6 de junho, está no ar o Ubra Notícias. Boa noite. Diariamente nós mostramos a ocupação das principais emergências que atendem SUS na capital. Todas operam sempre além do limite. Com a chegada do frio intenso, nossa equipe começa a visitá-las. A primeira é a do Hospital Santa Clara, do Complexo Santa Casa, onde o número de pacientes normalmente é o triplo que o local suporta. A capacidade de atendimento na emergência é de 12 pacientes adultos, mas a quantidade de leitos não é suficiente para o número de pessoas que precisam de socorro. E nos últimos anos, os atendimentos triplicaram. Em 2003, eram 300 internações por mês. Agora, cerca de 900. A superlotação das emergências é mostrada diariamente no Ubra Notícias. E aqui na Santa Casa não é diferente. Agora é 12:30 e o local já atende 32 pacientes adultos, quase que o triplo da capacidade. E com a chegada do frio, a situação tende a piorar ainda mais. Quando você tem mais gente do que cabe no local de atendimento ou que se pode prestar atendimento, o atendimento não é adequado. As pessoas podem receber medicações com tempo atrasado, o risco de infecção é grande, é muito grande, né? E acontece, a gente sabe disso. Ainda mais porque alguns pacientes permanecem internados por mais de uma semana, principalmente os que têm complicações relativas ao câncer. Outras doenças também são registradas com frequência, como as respiratórias e cardiovasculares. E muitas vezes, casos de menor gravidade chegam para receber atendimento na emergência, tirando assim o lugar de quem realmente precisa. A gente tem uma população que está numa inversão de faixa etária, ou seja, nós estamos tendo uma população que está envelhecendo muito rapidamente, essa população está vivendo mais e, consequentemente, vai demandar cada vez mais serviços de saúde e cuidados para isso. E isso requer dinheiro, requer estrutura, ou seja, requer uma coisa muito séria, né, que é uma programação de investimento em saúde no país como um todo. Na sala de espera e do lado de fora do hospital, a situação é essa. Várias pessoas aguardando atendimento, muitas desde o final de semana. Eu vi morrer 3 pessoas aqui, sentadas esperando um leito. O meu guri sentado ali sem comer, sem banho, sem comer, sem nada. A saúde pública está zero, está precária. Quem mais sofre? Quem precisa dar um jeito, é o pobre, né? É o pobre. Superlotado, né? Eles fazem o que eles podem aqui, né? Depois de entrar e tudo, né? Eles estão fazendo o que eles podem, o que eles não podem, né? O governo tinha que dar uma atenção para eles, né? Tu não tem outra maneira de consultar a não ser pelo SUS? Não, tem outra maneira a não ser pelo SUS. Quer dizer, situação complicada. É, bem complicado, precária. O Dr. Leonardo é responsável pela emergência há quase 16 anos e já se acostumou com as reclamações dos pacientes. As pessoas que estão doentes estão piores do que nós. A gente não se sente nem no direito de ficar desanimado, né, perante a situação dos outros, né, que estão numa situação muito pior. Não dá para desanimar. Como mostramos na reportagem, dia de lotação esgotada na Santa Casa, tanto na ala adulta quanto na infantil. Situação também crítica no Clínicas e no Conceição. No São Lucas da PUC são mais de 40 pacientes para 15 vagas. E este hospital é o que a nossa reportagem vai visitar amanhã. As mínimas negativas que atingiram o estado durante o final de semana não apareceram hoje. As temperaturas ficaram bem mais agradáveis. Mas nos próximos dias o sol dá lugar à chuva. Veja na previsão. A frente fria que está sobre o Rio Grande do Sul deixa o tempo estável nesta terça-feira. Na metade norte gaúcha, há risco de temporais com rajadas de vento de 80 km por hora.
Os ventos de sul deixam as temperaturas baixas ao longo do dia. A mínima fica na casa dos 7 graus em Uruguaiana e máxima de 18 em Osório. Na região metropolitana, mínima de 10 graus em Canoas, máxima de 16 em São Leopoldo. Em Porto Alegre, o tempo fica fechado e com chuva ao longo do dia. À noite chove forte com risco de temporais e fortes rajadas de vento. Mínima de 11, máxima chegando a 15 graus. Na quarta-feira, a frente fria começa a se afastar do Rio Grande do Sul e o tempo volta a abrir na maior parte do estado. 9 carros foram reprovados no primeiro dia de testes realizados pelos órgãos de trânsito para avaliar o índice de poluentes em Porto Alegre. A Blitz vistoriou 40 veículos e serviu para familiarizar os motoristas com a inspeção veicular prevista para ser implementada em todo o Rio Grande do Sul. A Paraty 2002 de Ângela está entre os veículos que serão inspecionados segundo a proposta do governo. O carro é da família há 1 ano e foi aprovado nas emissões. Não estou poluindo, não vou gastar, né? Já o Fiat Uno 96 de seu Aldemir emitiu quase 5 vezes mais poluentes do que o permitido. Entretanto, ele estaria de fora da vistoria. O projeto prevê que só os veículos fabricados a partir de 97 sejam submetidos à inspeção. Mesmo assim, o motorista aprovou a análise. Eu tenho que fazer uma vistoria agora, né? Aí eu já vou mais consciente, né? Fazer a vistoria consciente, sabendo de que maneira está o meu carro, não é isso? Os aparelhos são da EPTC. A empresa tem 4 opacímetros. Eles medem a quantidade de hidrocarbonetos e de dióxido de carbono expelida pelos motores. A análise leva aproximadamente 5 minutos. Um dos sensores é ligado junto à vela do motor e o outro instalado no cano de descarga. Há 6 anos, os veículos a diesel que circulam em Porto Alegre são monitorados. Não só da frota pública, mas também da frota privada, isso inclusive com parceria com o Ministério Público, em todas as nossas operações externas, o Ministério Público tem participado. Através dos laudos emitidos e dos testes, a gente quer aproximar durante esse ano de 2011 a comunidade desse serviço que será executado em todo o estado do Rio Grande do Sul. Para medir a qualidade do ar, devem ser utilizados os pontos de monitoramento da FEPAM. Das 11 estações instaladas no estado, 9 não estão funcionando. Outras 13 devem estar operando em 2 anos. A gente pretende arrumar os 12 milhões necessários para compor a nossa rede de 24 estações a pleno. A inspeção veicular é um dos 4 projetos enviados pelo governo aos deputados estaduais. Se o projeto for aprovado na Assembleia, os proprietários vão ter de pagar, junto com o IPVA, uma taxa de R$ 54 para custear a inspeção. Se o veículo não passar, ele deverá ser levado a uma oficina e, depois de prontos os reparos, volta para ser inspecionado novamente. Quando o projeto funcionar a pleno, a ideia é incluir todos os veículos. Seria o caso do Corsel 81 de Elaine. O veículo foi adquirido por ela e o marido há 2 meses e foi reprovado na inspeção. Isso aí eu acho que deve ser feito porque as pessoas vão tomar consciência dos problemas e corrigir, né? Inspeção veicular é um dos assuntos discutidos no Sabatina Ubra TV de hoje, que comemora a Semana do Meio Ambiente. A secretária estadual do Meio Ambiente, Jussara Coni, participa do programa. Ela discute as atividades previstas para os próximos dias, o projeto de implantação da inspeção veicular obrigatória no estado e possíveis alterações no Código Florestal. O Sabatina Ubra TV vai ao ar logo mais às 9h40 da noite. Os trabalhadores em educação do estado recebem amanhã o pagamento em folha suplementar do aumento de 10,91%. O reajuste será feito para cerca de 160 mil professores e 20 mil servidores de escola. A seguir, problemas em licitação de transporte público na região metropolitana e ainda as notícias da dupla Grenal. Nesta semana, a linha Pequena Empresa está no Largo Glênio Pérez, na capital. Empreendedores interessados em abrir o seu pequeno negócio devem procurar o ônibus das 9 da manhã às 5 da tarde. A agência Treino Sul oferece vagas de emprego na capital e região metropolitana, entre elas auxiliar de cozinha, chapista e nutricionista. Interessados devem enviar currículo por e-mail.